Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração, seja mais que bem-vindo a esse nosso encontro. Aqui a gente vai, recomeçar aqui a análise do nosso código de ética, certo? Antes de mais nada, eu gostaria que você pensasse comigo o seguinte: que tipo de questão pode ser construída a partir do código de ética? Porque isso que importa, né? Nós estamos aqui para fazer você acertar questões do concurso. A missão nossa é essa. Então, veja, você vai ler o código de ética e vai chegar à seguinte conclusão: difícil, não tem nada difícil aqui de entender, não. Tudo que está escrito eu consegui compreender. Talvez uma relação ou outra, um termo ou outro, carecesse um pouco mais de explicação, mas, no geral, né, a letra da lei é totalmente acessível. Então, como é que uma prova pode trazer dificuldade nisso? Normalmente, as questões sobre código de ética não são difíceis, não. Normalmente, o que a banca faz é copiar o texto, transcreve para a prova. Aí eu preciso de alternativas que sejam erradas, não é isso? Porque é múltipla escolha, dentre as alternativas eu tenho que ter algum erro. Para eu fazer o erro, isso pensa a banca, eu vou alterar ou suprimir algum termo. Aí quando eu falo isso, você fala assim: poxa, professor, então eu vou ter que decorar os 27 artigos? Óbvio que não. Porque quando se altera ou suprime algum termo ao ponto que essa alternativa se torne errada, é porque eu também mudei o sentido. Então, não é decorar, é você conhecer o código de ética ao ponto de entender o sentido do que é dito e poder identificar quando algo foi dito na prova em sentido contrário. Então, nós vamos trabalhar aqui com destaque para alguns momentos do texto, mas, sobretudo, né, com a compreensão do sentido. Dito isso, vamos então começar. Primeiramente, o que seria ética? Eu posso entender ética como, né, a abordagem do que é correto, né? A construção da percepção do que é correto, né? O meu entendimento sobre o que é correto, né? O conjunto de coisas que eu entendo como corretas, forma a minha ética. A minha ética ela é construída a partir da minha concepção sobre o que é correto. Quando a gente fala sobre o que é correto, sobre o que é justo, a gente fala de moral. Moral, eu posso dizer isso, que é a percepção do que é correto, percepção do que é honesto, né? Então, eu já disse aqui dois conceitos. A ética é a minha percepção sobre o conjunto das coisas que eu entendo como morais, como corretas, né? E moral é justamente isso. Moral é a valoração que eu tenho, né? Como eu avalio as condutas, né? Essa conduta para mim é certa, essa conduta para mim é errada, essa conduta é justa, essa conduta é injusta, essa conduta é honesta, essa conduta é desonesta. Então, a minha avaliação das condutas é o que eu chamo de moral. Qual é a minha moral? Minha moral é a avaliação que eu tenho das condutas. E a minha ética é o conjunto de tudo. A minha percepção sobre o conjunto das coisas que são corretas ou não. Esses conceitos não vão cair na sua prova, mas eles são importantes para você perceber o sentido. Então, se moral é a percepção do que é honesto e o que é desonesto, do que é correto, do que é incorreto, a gente percebe que há, de certo modo, subjetividade, porque às vezes algo que é correto para mim pode não ser correto para você. Então aí a gente tem um problema a resolver. Por quê? Porque a administração pública ela não pode ficar à mercê das nossas subjetividades. Já pensou, um servidor faz algo que para a administração pública não é correto. A administração pública vai chamar esse servidor, vem cá, filho, ó, o que você fez aí? Aí o servidor vai dizer, não, dona administração, isso pode ser imoral para a senhora, mas para mim não é. Então, para evitar isso, o que que a administração pública fez? Um código de ética. Muito bem. Então, para que serve esse código de ética? Esse código de ética, aí sim, né? Esse código de ética serve para informar aos atores da administração pública. E quando eu digo atores, preste atenção, isso é muito importante. É o artigo 23 do Código de Ética. Para efeito do Código de Ética, né, a noção de servidor público ela é muito mais ampla do que diz
o Estatuto do Servidor. Então, lá no Estatuto do Servidor, na Lei 3.175, eu tenho um conceito de servidor público. Tenho. Lá na Lei 3.175, servidor público é aquele que está investido em cargo público, né? Seja em cargo efetivo ou em comissão. E ainda o detentor de função pública. Então, para efeito do Estado, faz uma tabelinha. Em algum momento do nosso curso, eu vou trazer essa tabelinha para você, mas faça você também aí. Artigo, não sei, eu acho que é artigo 2º da Lei 3.175 traz lá um conceito de servidor público. Para o Estatuto do Servidor, servidor é toda aquela pessoa legalmente investida em cargo, seja efetivo, seja em comissão ou detentor de função pública, né? Já para o Código de Ética, artigo 23 da Lei 3.177, servidor público tem aqui um conceito mais abrangente. É todo aquele que, de alguma forma, tem uma função na administração, seja efetivo, seja temporário, seja remunerado, seja não remunerado. Inclusive, os prestadores de serviços, os estagiários. Então, artigo 23 do Código de Ética, para mim, é um dos artigos mais importantes, né? É o que traz a noção de servidor público para o Código de Ética. E, pelo amor de Deus, perceba, a percepção de servidor para o Código de Ética é muito mais abrangente. É possível que um estagiário, né? Nada contra os queridos estagiários, mas é possível que o estagiário venha a responder um processo junto à comissão de ética? Sim. Vou mais além. É possível que um empregado de uma empresa terceirizada, vamos pegar, por exemplo, uma empresa que presta serviço de manutenção predial, tá? Uma empresa particular que foi contratada pela administração para fazer manutenção predial, limpeza, coisas assim. Será que é possível que uma empregada ou empregado dessa empresa terceirizada responda perante o Código de Ética? Sim, é possível, né? Porque ela está lá, atua, a sua função, de certa forma, faz parte desse grande conjunto que é a administração pública, né? Então, óbvio que vai responder sim. Então, perceba, isso é muito importante, né? Quem é que vai responder aqui junto ao Código de Ética, pelo Código de Ética? Não só o servidor público nos termos da Lei 3.175, não só aquele que é detentor de cargo efetivo em comissão ou de função pública, não. Mas qualquer um que de alguma forma atue na dinâmica da administração pública, direto ou indiretamente, remunerado ou não, efetivo ou temporário, né? Beleza, então aí eu preciso de um código de ética para dizer para esses colaboradores, para os atores da administração pública e também para a sociedade, dizer, olha, não importa o que cada um pensa, o que cada um sente. A administração pública tem estes valores e todos que vão, de alguma forma, atuar na administração devem defender, assimilar e comprometer-se com estes valores. Então, o Código de Ética tem essa função: informar para todos os colaboradores e também para a sociedade quais os valores éticos da administração pública. E o nosso querido Código de Ética, ele se divide em duas partes, né? O capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1, ele vem, primeiro, dos princípios fundamentais, do artigo 1º ao 13. Muitas questões saem daí. E é justamente aqui que eu imploro para que você entenda o sentido das coisas. E aqui que vão sair questões que a banca vai copiar, colar e mudar estrategicamente algo, mas não é uma mudança qualquer. Porque para que a alternativa fique errada, eu preciso mudar o sentido, né? Beleza. Ainda no capítulo 2, na seção 2, o artigo 14 vai me dar os principais deveres. E a seção 3, né, as vedações ao servidor. Então, princípios fundamentais do artigo 1º ao 13, principais deveres do artigo 14 e vedações, artigo 15, né? Então, assim, está organizado esse primeiro capítulo do Código de Ética. O capítulo 2 vai do artigo 16 ao 27 e se dedica inteiramente à comissão de ética, também importante, onde pode também, né, sair questões aí. Mas vamos, então, à primeira parte da viagem. Vamos aqui aos princípios fundamentais, beleza? Veja, aqui, os servidores do município de Montes Claros, no exercício de suas funções,
né, observarão os padrões éticos de conduta a ela inerente, tá vendo? Então, o Código de Ética vem para dizer qual é o padrão ético que espera e exige de todos aqueles que exercem, de algum modo, função pública. Então, o Código de Ética vem para quê? Informar um padrão ético. Informar um padrão, porque eu não quero essa coisa de subjetividade, eu não quero relativizar, não. Aqui eu estou te dando um parâmetro objetivo de moral. Aqui eu estou te informando um padrão ético. Então, se alguém te perguntar para que serve o Código de Ética, é para passar um padrão ético. É um padrão, é um parâmetro objetivo. E para quê? Visando preservar e ampliar a confiança do público na integridade, objetividade e imparcialidade da administração. Então, eu quero que todos se comportem como, né, o Código de Ética diz, para que a sociedade tenha confiança, né, naquilo que a administração pública faz, né? Isso é importantíssimo, isso é precioso, tá? Vamos lá. Artigo 1º, né, dizendo aí quais são os princípios. Lisura, probidade em relação às atividades públicas e particulares. Aqui um ponto importante, né, que pode estar em prova. O Código de Ética se preocupa apenas com aquilo que se faz enquanto no exercício da função pública? Não. Na vida particular também é importante. Tem um caso de uma professora, não é aqui da nossa querida cidade de Montes Claros, né? Não é. Mas eu não sei, eu li essa matéria certa feita de uma professora que foi até demitida. Era servidora estadual, professora de educação infantil, e que tinha nas suas redes sociais, no seu Instagram, uma página que mais parecia o OnlyFans, né? Para quem não sabe, que o OnlyFans é um canal que as pessoas vendem suas imagens eróticas, né? E dizem as más línguas que ganham muito bem com isso, né? Então, daqui um pouquinho eu vou parar essa aula. Não, gente, pelo amor de Deus, não, eu não vou fazer isso com vocês. Pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer. Oh, meu Deus, vamos seguir. Então, né? Então, o Código de Ética não se preocupa apenas com aquilo que você faz no exercício da função pública. Meu TDAH é foda. Eu falei com vocês isso, agora eu estou dando aula para vocês, imaginando eu. Perdão, vamos lá. Então, o Código de Ética não se preocupa apenas com o que você faz na função pública. O que você faz na sua vida particular repercute também. Lembra do caso dessa professora que eu comecei a contar, que ela foi demitida pelo seu Instagram, que mais parecia um OnlyFans, né? E aí perguntaram, né? Ela disse, não, mas por quê? O que eu faço na minha vida particular não repercute, né? Não nada a ver dentro da sala de aula, sou uma professora exemplar, né? Então, não é assim, não é assim, porque, né, a sociedade, ela, através do que nós, servidores públicos, apresentamos, elas, de certa forma, têm uma percepção do que seria para elas a administração pública, né? Então, se eu me comporto extremamente mal na sociedade, a visão que eu vou transferir para a administração pública não é boa. Então, a administração pública ela tem que cuidar, obviamente, do que você faz no exercício da função pública, mas também do modo que você se conduz na vida particular. Decoro inerente ao exercício da função. Diz a mesma coisa. Então, eu tenho que manter o decoro próprio daquilo que se espera de um servidor público. Eficiência na percepção do bem comum. O que é percepção, gente? É correr atrás, é perseguir o bem comum. Igualdade no tratamento de todos perante a lei, buscando sempre a legalidade e a transparência. Olha aqui. Como eu disse a vocês que eu quero que vocês entendam o sentido, então marquem para mim essa expressão bem comum. Essa expressão bem comum, ela vai estar bem presente no Código de Ética. O que é bem comum? Bem comum, pode colocar assim, bem comum igual interesse público. Bem comum igual interesse público. Agora, por favor, entendam essa questão do interesse público, tá? Quando eu digo interesse público, o interesse da administração pública, eu teria, a princípio, duas formas de entender. Pode ser aquele interesse público que atende quase que exclusivamente à administração, de uma forma bem pragmática, tá? Vamos supor, você é um servidor que está lá atendendo no setor de tributos. Aí chega um cidadão desesperado, senta na sua mesa e diz, ô, vou te falar um negócio, hoje eu tinha que fazer minha feira, mas como é o último dia aí de pagar esse PTU com desconto, tira a guia para mim aí que eu vou parar, não vou fazer minha feira que eu vou pagar esse PTU. Só que você, enquanto servidor público, tem uma informação
qual é a informação que você tem, que foi até divulgada? Que a data para pagar com desconto foi prorrogada e que ele teria mais 2 semanas para poder fazer esse pagamento. E aí, o que que você faz? Você, na calada, emite a guia e faz o cidadão pagar, porque, veja, receber o IPTU é um interesse da administração. A administração quer receber dinheiro, precisa. Você vai emitir a guia e fazer o cidadão pagar, ou vai dizer a ele, olha, é o seguinte, se você quiser pagar hoje, nós estamos aqui para receber, mas saiba que o prazo para pagar com desconto foi prorrogado. E aí? Como é que você vai atender o interesse público? Creio eu que você não tem dúvida, é da segunda forma. Por quê? Porque quando eu falo interesse público, não é um interesse específico da administração de forma pragmática, é o interesse da coletividade, é o interesse da coletividade. E anota outra coisa aí, não existe interesse da coletividade satisfeito sem que tenha sido observados os padrões éticos. Isso que eu acabo de dizer, a essência do código de ética, basicamente. Então, não há eficiência, não há satisfação de interesse público longe da observância da ética. Então, por mais que nesse momento possa parecer que é interessante a administração, você emitir a guia, receber o dinheiro do coitado, que vai ficar sem a feira por 1 semana, né? Ou 2, né? Não, você vai informar a ele, não, olha, se você quiser pagar hoje, eu posso emitir a guia para você, mas é meu dever informar que foi publicado, inclusive pelos meios oficiais, que o prazo para pagar com desconto foi prorrogado em 2 semanas. Então, entende? O interesse, o bem comum, que eu pedi para você traduzir como interesse público, como interesse da administração, ele não é só o interesse pragmático da administração pública, não. É o interesse da coletividade como um todo. E outra coisa que eu quero que vocês anotem: não existe satisfação do bem comum, não existe satisfação de interesse público longe da observância dos padrões éticos, tá certo? Beleza. Moralidade da administração pública, tendo sempre como fim o bem comum, ó, de novo o tal do bem comum, e como meio a legalidade, né? Outra coisa que eu quero que vocês anotem, por favor, anotem. Porque, como eu disse, eu quero que vocês entendam o sentido das coisas. E a gente vai, essa ideia que eu vou trazer para vocês, ela vai estar presente em outros momentos do Código de Ética. Veja bem, quando eu falo legalidade, anota assim: legalidade não se limita à observância da letra da lei. Legalidade não se limita à observância da letra da lei. O que eu quero dizer é o seguinte: para eu desempenhar certa conduta e dizer que ela foi legal, não é suficiente que ela atenda literalmente o que a lei manda. Porque muitas vezes o que está no texto da lei, naquela situação específica, pode até ser legal, mas não é moral, né? Então, a ideia de moral, anotem isso, a ideia de moral é essencial, a ideia de moral é essencial para a legalidade. Não existe legalidade sem moralidade. A ideia de moral, ela está intrínseca à legalidade. Poxa, professor, o senhor falou difícil. Intrínseco é isso, que faz parte da essência, que é inafastável da natureza. Então, para que algo seja legal, tem que necessariamente ser moral. Vou trazer para vocês uma situação que há muito tempo se discutia nos esportes, né? Eu não entendo nada de futebol, mas algumas coisas me chamam a atenção. E o que que aconteceu, né? Falava-se muito, desde há muito tempo, da tal da mala preta. O que é mala preta? Um time está precisando de um resultado ali para poder se dar bem no campeonato. Às vezes o outro time já desistiu, já não tem nada o que, né? Já não faz diferença para ele. Mas se ele perder, o meu time vai subir na tabela. Aí eu vou e pago lá para aquele time, ó, se você perder, eu te pago uma quantia X, porque se você perder, eu vou subir na tabela. Isso é a mala preta. Obviamente, isso não pode, né? A ilicitude desse ato é evidente. Mas e a tal da mala branca? O que é mala branca? Se a mala preta é pagar para perder, mala branca é pagar para ganhar, né? Será que é? Não, pode até ser que não tenha nada na lei que impeça, né, a mala branca, mas o que se entende, e com muita razão, é que se deve ir a campo
com o espírito da esportividade. Você tem que ir para ganhar, né? Isso faz parte da própria motivação do esporte, né? Você tem que ir para competir, né? Então, você não pode ir a campo por outra motivação que não seja essa. Óbvio, né? Os atletas ganham pelo seu salário e tal, mas isso é outra coisa. Mas, além disso, olha, se você ganhar, você vai ganhar essa fortuna aqui por fora, então não é moral. Então, mesmo que não contrarie nenhum texto de lei, não é legal, porque não existe legalidade sem moralidade. Tá bom? Vamos seguir. O cuidado no tratamento ao público, no tratamento da coisa pública e do patrimônio público. Obediência às ordens legais dos superiores, velando pelo seu cumprimento. Não é? Eu sempre, quando eu chego nesse ponto, eu chamo a atenção. Cuidado, 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 cuidado com as ressalvas. Aí você pensa assim, professor, pode deixar. Quando a lei falar assim, salvo se, exceto se, eu vou até marcar de não me cola. Isso, faça isso mesmo, mas nem toda ressalva é aparecida. Há ressalvas que são acanhadas. E essas ressalvas acanhadas são as mais difíceis de se perceber, obviamente. Quando eu digo ressalva, é algo que excepciona. São situações tipo assim, eu tenho uma regra, mas eu tenho que tomar cuidado. Nem sempre é assim, isso é uma ressalva. Então, veja, eu devo obedecer às ordens dos meus superiores em regras, sim, mas nem sempre. Somente obedecer às regras que são legais. Eu não vou obedecer regras ilegais. Então, por exemplo, se eu tiver uma alternativa que diga, né, é dever do servidor, obediência às ordens dos superiores. Pode ser que nesta alternativa esteja o erro, porque aí, né, eu estou generalizando, eu estou dizendo que toda e qualquer ordem deve ser obedecida. E aqui eu estou dizendo que não, como o próprio Código de Ética diz que não, somente as ordens legais. Cuidado com as ressalvas, principalmente as ressalvas acanhadas, tá bom? Vamos lá. Aqui eu trouxe uma observação justamente para você saber a diferença do bem comum, do interesse coletivo e do interesse da administração pública. O interesse da administração pública ele tem o primário e o secundário. Quando eu falo interesse público primário, eu estou falando o que esse interesse público primário é o que o Código de Ética defende. É o interesse da coletividade, de todos, da administração e da sociedade. É aquele que eu defendi quando eu informei o cidadão: olha, você, se quiser pagar, até pode, mas sabe que seu prazo foi prorrogado. Esse sim é o interesse, né, primário. Agora, se eu aproveito a oportunidade, vejo que o cidadão está com dinheiro para pagar, mesmo que o faz acreditando que aquele seria seu último dia, e recebo para atender pragmaticamente o que a administração quer, aí eu não estou entendendo, eu não estaria atendendo ao bem comum. Porque, embora pudesse, a princípio, estar atendendo o interesse prático da sociedade, desculpa, dos cofres públicos, da administração pública, a moralidade não estaria ali sendo observada. Então, sem moralidade, não há que se falar em satisfação do bem comum, tá? Então, o interesse público primário é o interesse da coletividade, o interesse público secundário é aquele interesse que atende estritamente a visão pragmática e prática da administração pública. Professor, esse interesse público secundário, ele é abominável? Ele deve ser refutado de todo? Não. Certas ações, elas são praticadas com o viés de atender ao interesse público secundário, correto? Agora, isso, obviamente, a lei vai dizer quando e como e por quê. De modo geral, sobretudo no contexto do Código de Ética, o que nós devemos buscar enquanto bem comum é a satisfação do interesse público primário, ou seja, né, a satisfação de toda a coletividade. Vamos lá. Artigo 2º. O servidor público não poderá... Esse artigo, gente, cai. Então, o servidor público não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Não poderá. Lembra, mais uma vez, pensa no indivíduo que está lá no balcão e vai receber a guia, né? Não seria ético ele não informar da prorrogação. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, né? O justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, tá certo? Então preste atenção nisso aí e veja que está na linha de tudo que eu falei aqui em termos de sentido. Vamos avançar. Artigo 3º. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescido da ideia que o fim é sempre o bem comum. Mais uma vez, bem comum. E mais uma vez, o que é bem comum? É a satisfação do interesse da
coletividade. Coletividade, correto? Então, veja, como é que eu vou saber que eu estou agindo bem? Como é que eu vou saber que eu estou agindo em conformidade com a ética? Aqui, esse artigo me dá uma informação importante. Ele fala assim, ó, moço, seguinte, você pode olhar duas coisas. O que eu faço está de acordo com o que a lei diz? Está. E o que eu faço atende ao bem comum, à finalidade, à satisfação do bem comum, e bem comum no sentido que eu acabei de dizer? Então, eu estou colocando minhas mãos aqui e vocês não estão vendo, né? E é importante, né? É um elemento, é um elemento de cena importante, né? Então, veja. Então, aqui está dizendo o seguinte: como que eu posso saber que a minha conduta está dentro do que o Código de Ética pede? Simples. Eu posso olhar o seguinte: olha, está de acordo com a lei? Está. E vai ao encontro do bem comum? Vai. Eu tenho que ter as duas coisas ao mesmo tempo. E de acordo com a lei, só por si não é suficiente. Tem que ir de acordo com a lei e na busca, na finalidade, a busca do bem comum. Percebe? Então é isso, tá? O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Gente, esse artigo 3º, para mim, é perfeito, tá? E espero que vocês entendam muito essa ideia, tá bom? Vamos lá, artigo 4º. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos, direta ou indiretamente, por todos, até por ele próprio. E por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito. Olha essa frase, que a moralidade administrativa se integre no direito. Vou dizer de novo, que a moralidade administrativa se integre no direito. O que isso quer dizer? Quer dizer justamente que para eu verificar se uma conduta está lícita, né, se é correta, juridicamente correta, eu só posso chegar a essa conclusão se estiver presente a moralidade administrativa. Em outras palavras, está dizendo o que eu venho dizendo desde a primeira hora que eu comecei essa aula, que para ser legal não basta estar de acordo com a letra da lei, tem ainda que estar atendendo o bem comum, a moralidade. Então, veja, que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável da sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fatos de legalidade. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Quinto, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido. Esse artigo aqui, ele também cai. Por quê? Porque a banca ela sabe de uma coisa: a maior parte dos concursandos tendem a ir para as questões do Código de Ética sem muito estudo, tá? Aquele cara que fala assim, Código de Ética, vou perder tempo de estudar Código de Ética. Eu resolvo as questões pelo bom senso, né? Então, veja, se você encontrar um texto sem ter lido, sem ter assistido a aula desse, né, humilde professor, certamente você teria, na sua concepção, como errada, uma questão que falasse que algo está sendo agregado ao patrimônio do servidor. Não, que isso? Não tem nada de o servidor agregar patrimônio. Isso, obviamente, isso é ilegal. Não, não é nesse sentido aqui. Veja, a boa administração, pode anotar, a boa administração é um direito fundamental. Então, todo cidadão tem direito a uma boa administração. E sim, a boa administração é um direito fundamental, correto? E quem faz uma administração boa, em primeiro momento? Quem faz a administração boa é o servidor. Então, eu sou servidor e, ao mesmo tempo, sou cidadão. Então, se a boa administração é um direito fundamental, e se eu faço parte desse grupo que é responsável pela boa administração, e ao mesmo tempo sou cidadão, então quando no exercício da função eu contribuo para uma boa administração, eu estou agregando valor a um direito meu enquanto cidadão. Então, aqui o patrimônio não é o patrimônio material, tá? Aqui patrimônio não está querendo dizer do seu carro, do seu lote, do seu saldo em conta. Patrimônio está querendo dizer de todo o conjunto de direitos que você tem. Essa expressão patrimônio aqui no Código de Ética
está dissociada, ou pelo menos não está restrita ao aspecto material. Pelo amor de Deus, compreenda isso, tá? Então, se a boa administração é um direito fundamental, se eu sou cidadão também destinatário desse direito, entende? Se eu sou cidadão também destinatário desse direito, tranquilo? Óbvio que o que eu faço no exercício da função vai agregar ao meu direito, portanto, vai agregar a esse meu patrimônio, que aqui é compreendido na sua concepção imaterial. Eu não estou falando de patrimônio, carro, moto, lote, dinheiro, não. Eu estou falando do patrimônio do acervo de direitos que eu, enquanto cidadão, acabo recebendo no seu conjunto o direito à boa administração. Percebe? Então, vamos ler de novo? O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Tranquilo? Beleza? Vamos avançar. Olha bem, artigo 6º. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional, né? Vamos lembrar da professora do OnlyFans. Eu não posso, eu não posso. Meu TDAH é cruel, gente, é cruel. Eu falo as coisas e depois eu fico assim, meu pensamento vai para um lado e para eu voltar é difícil, né? Para eu dizer as imagens que estão em minha cabeça depois desse comentário e que me desafiam a dar sequência na aula, ó, eu confesso, eu estou tendo imagens mentais aqui que são abomináveis, né? Se eu pudesse projetar o que na minha cabeça tem, eu diria, tire as crianças da sala. Mas então, gente, vamos aproveitar esse momento pornográfico. Desculpa, mas se eu não extravasar meu TDAH, eu não consigo avançar. Então, vamos aproveitar esse momento, né, e ficar aqui no artigo 6º, nessa primeira parte, né, dessa nossa nova caminhada aí. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Aí tem um caso mesmo dessa professora que chegou a ser demitida pelo que ela, da forma que ela desenvolvia e se expressava e se mostrava em seu Instagram. E teve um caso também de um militar, não sei em qual estado, creio eu que não foi Minas Gerais, que também foi questionado por ele ser militar e ser proprietário de uma casa de facilidades. Horrível essa. Casa de facilidades é coisa que minha avó dizia, né? E já dizia criticando. É, meu filho, é uma expressão antiga, né? Casa de facilidades, né? Onde atuam as executivas do amor, né? Então, imagina, um policial militar que era notoriamente dono de um estabelecimento dessa natureza. Não condiz com a função dele, né? Então, fiquemos por enquanto nesse artigo 6º. Vamos fazer uma pausa, né? Espero que vocês tenham apreciado a aula e, importante, conseguindo entender os percalços que o texto da lei pode oferecer, mas ainda o sentido das coisas. Um beijo no queijo e até o próximo intervalo.